Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus nos leva a meditar sobre 3 realidades essenciais na nossa vida. A primeira, ele está falando sobre 2 coisas dentro da nossa vida interior, onde ele vai primeiro nos exortar: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, voltando-se contra vós e vos despedacem. Nós vemos aqui como que Jesus Cristo ele nos fala de 2 coisas: das coisas santas e das pérolas. As coisas santas, o que é santo na nossa vida? A nossa condição de filhos de Deus é a condição, e podemos dizer, é a nossa santidade. Isso é santo em nós, essa dignidade que foi restaurada pelo próprio Filho de Deus através do seu sacrifício. Por isso nós não podemos jogar fora as coisas santas, a nossa vida e nem aquilo que Deus fez por cada um de nós. As pérolas é aquilo que orna alguma coisa. E o que orna a nossa vida, o que torna bela a nossa vida são as nossas virtudes. Por isso que aqui nós vemos como que Jesus ele diz para que a gente não jogue aos cães as coisas santas. Por quê? Porque nós não podemos lançar fora, lançar como o resto da nossa vida, porque assim se faz, né? O resto a gente lança, né? O resto das comidas a gente coloca para os cachorros ou então para os porcos e assim vai, né? Para os animais, né? Nós não podemos lançar o resto da nossa vida, a nossa vida como resto, o sacrifício de Cristo, né? A obra de salvação de Deus como resto para os cães. Nós não podemos perder a nossa dignidade, permitindo com que o pecado ele como que nos massacre e vá como que corrompendo toda essa beleza que Deus realizou na nossa vida interior. E nós também não podemos lançar as nossas pérolas aos porcos. O que significa lançar as pérolas aos porcos? Significa o quê? Porque quando a gente começa a andar na sujeira, nós vamos começando também a ficar sujos. Nós podemos ser muito virtuosos, mas na medida em que nós vamos convivendo com pessoas que não têm uma vida de virtude, ou começamos a ir em ambientes que não vivem essas virtudes, nós começaremos a nos corromper e vamos perdendo aquilo que é a prática das virtudes, aquilo que deixa belo e orna a nossa vida, aquilo que se torna causa de sinal de Deus para a vida do nosso irmão. Por isso nós não podemos lançar pérolas, aquilo que é precioso em nós, as virtudes que nós alcançamos aos porcos, a esses lugares que só tem podridão, que só tem lavagem, que não tem coisas santas para nos alimentar. Por isso que essa é a primeira coisa que Jesus Cristo nos exorta. Depois ele vai dizer algo, né, que é uma atitude que nós precisamos ter, atitude que todo cristão precisa ter, que é uma vida ativa, né, uma vida de iniciativa, onde ele vai dizer: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Veja, Jesus está nos dizendo, tudo aquilo que a gente quer que alguém faça a cada um de nós, nós primeiro precisamos fazer a eles. Que aí sim, né, essa obra do bem, do amor, da caridade, ela vai se tornar uma obra recíproca. Mas nós não podemos ficar fazendo coisas esperando nada em troca. Porque toda vez que nós vamos fazendo coisas, esperando alguma coisa em troca, nós começamos a buscar mais as coisas dessa terra e vamos deixando de desejar as coisas eternas.
Por isso que Jesus Cristo, ele nos pede para ter iniciativa, não ficar como que nessa vida só de retribuição, esperando que os outros nos façam para que depois a gente faça um bem ao outro. Não, a gente precisa fazer o bem sempre ao outro, porque nós estamos fazendo por Deus no outro. E na medida em que nós vamos entendendo assim a nossa vida ela vai se tornando um grande instrumento na vida dos nossos irmãos. Por isso também que no final do Evangelho, Jesus vai dizer e vai nos chamar a atenção sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. O que significa essa porta estreita? A porta estreita é aquele lugar onde nós não podemos levar nada e entrar com nada junto conosco. Nós só conseguimos entrar nós mesmos, sozinhos. Isso significa o quê? Porque o que nós precisamos adquirir, os bens que nós precisamos realmente adquirir nessa terra, não são bens dessa terra, mas são os bens eternos. Aquilo que nós precisamos realmente, as pérolas que nós vamos, a riqueza que nós vamos acumulando nessa terra, não são coisas dessa terra, mas são as virtudes que nós levamos para a eternidade. Essa é a porta estreita. Essa porta estreita é que nós não levamos nada que está fora de nós. Riquezas, bens materiais, honras, glórias. Nós não levaremos nada disso para a eternidade. Levaremos unicamente aquilo que é a pureza do nosso coração. Essas coisas santas que Jesus Cristo já nos falou no início do Evangelho. É isso que nós precisamos aprender a conservar em nós, as coisas santas e as pérolas da nossa vida, porque somente assim conseguiremos entrar pela porta estreita, porque grande e espaçoso é o caminho que leva à perdição, porque há muitos que fazem até coisas boas, mas sempre querendo alguma coisa em troca, sempre querendo estar no foco da atenção, sempre querendo ser visualizado, visto para ser ali, de alguma forma, elogiado, exaltado, honrado. E na medida que a gente vai vivendo assim, infelizmente, a gente vai perdendo aquilo que realmente a capacidade de entrar pela porta estreita. E aí nós faremos aquilo que Jesus Cristo nos exorta a não fazer, dar as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. Porque quando nós, naquele ambiente onde é saudável, nós não conseguimos mais receber esses bens materiais ou bens relacionais, a gente começa a lançar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós conhecemos, sabemos e tudo aquilo que nós recebemos, o dom de Deus, começamos a lançar para outras pessoas, aquelas que não vão realmente acolher essa palavra, mas vão unicamente ali só nos dar honras, nos dar glórias, e isso vai fazendo com que a gente perca o reino dos céus. Esse é o caminho espaçoso que leva à perdição. E nós precisamos aprender sempre a entrar pela porta estreita. A porta estreita é a porta que é o próprio Cristo. Ele é essa porta do redil, aquele que realmente é o único caminho que nos leva ao reino dos céus. Esse é o caminho que nos leva à vida, porque Ele é a nossa vida plena. Então busquemos cada vez mais na nossa vida realmente conservar aquilo que são as coisas santas na nossa vida e as pérolas. Ter sempre iniciativa de fazer o bem ao próximo e ter essa certeza que o que nós levaremos para a eternidade não é nada dessa terra, mas sim aquilo que nós realmente construímos na nossa própria pessoa, na nossa própria identidade, naquilo que realmente é a nossa essência. Isso é a vida de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.